Ó Senhor, fala conosco. Queremos ouvir tua voz nessa noite. Abre o teu coração para cada um de nós. Que nós possamos ser aqueles que estão perto do Senhor, aqueles que te conhecem, ó Senhor, aqueles que fazem parte da edificação da igreja. Também, Senhor, como nós cantamos, queremos ser edificados junto com os irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos compartilhar a mensagem 3, né, do Alimento Diário, que é sobre a edificação da igreja. Semana passada o irmão Ari compartilhou um pouco, né, sobre a edificação, que hoje o Senhor ele quer preparar um lugar de descanso para ele, né? O lugar de descanso é a igreja. E o Senhor veio, fez toda a obra, né, na cruz. Nós temos visto, né, desde o ano passado, nós temos estudado sobre a questão de nós nos reconectarmos com o Senhor. O Senhor tem vindo em busca do homem, levando o homem de volta a Deus, estando mais perto de nós, dando a revelação da igreja para que nós possamos estar conectados com o Senhor. E assim nós cumprimos o plano original do Senhor, né, e nós sermos esse lugar de descanso para o Senhor. E hoje o Senhor ele está empenhado em edificar a sua igreja. Porque ele quer, né, ele quer voltar logo para nós, para terminar logo, né, irmãos, com tudo isso, nós estarmos na Nova Jerusalém com o Senhor. E a obra do Senhor, ela é uma obra que ela está em andamento, né? Ela está em andamento. E o Senhor quer concluir rápido essa obra. E hoje nós vamos ver, o irmão compartilhou muito essa semana, baseado em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 a 23. Do versículo 13 até o versículo 23. Nós vamos ver a importância dessa edificação para o Senhor. E a importância que o Senhor dá em abrir o propósito dele para cada um de nós. E antes de nós falarmos sobre a edificação, queria compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre nós conhecermos o Senhor. Em Mateus 16, fala assim, 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O Senhor, nesse capítulo, o Senhor estava prestes a fazer a revelação que ele queria, que era revelar a igreja. Nos versículos 18 a 20, fala da revelação da igreja. Mas antes do Senhor revelar, antes dele abrir o coração, ele chamou os discípulos e foi para Cesareia de Filipe. E o irmão compartilhou conosco essa semana, né, que Cesareia de Filipe, ela ficava ao norte de Jerusalém. Ela ficava quase lá ao norte, mais ao lado da fronteira. O Senhor, antes dele abrir o coração para os discípulos, antes dele trazer uma revelação tão grandiosa, o Senhor tirou os discípulos daquela esfera religiosa que era Jerusalém. O Senhor, ele levou ele para o ambiente adequado para ele poder falar com os discípulos. E assim é o Senhor com cada um de nós. O Senhor, ele sempre quer falar conosco, principalmente quando agora nós estamos falando sobre edificação. Para haver edificação, o Senhor vai falar conosco. O Senhor fala com os irmãos falam conosco. Aí quando nós vamos compartilhar, nós falamos uns com os outros. Mas existe um ambiente adequado para o Senhor poder falar conosco. Hoje, o ambiente adequado é o Espírito. Sem o Espírito, irmãos, nós não vamos ouvir o falar do Senhor. E, por exemplo, hoje nós estamos aqui no sábado à noite na reunião, né? Aqui é um ambiente adequado para o Senhor falar conosco, né? Então, quando a gente vem aqui todo sábado, todo domingo, né, para os jovens e adolescentes, nas reuniões de jovens, nas reuniões de adolescentes, na reunião de oração, nós estamos num ambiente propício para nós liberarmos o Espírito para o Senhor poder falar conosco. Mas também no nosso dia a dia, irmãos, nós precisamos desse ambiente adequado para o Senhor falar conosco. Porque o Senhor ele não vai falar simplesmente só na reunião. O Senhor ele fala conosco constantemente. Só que nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para poder ouvir o Senhor. E esse lugar, irmãos, é o nosso espírito. Então, seja onde nós estivermos, nós precisamos estar conectados com o Senhor. Nós precisamos estar conectados com o Espírito. Seja no nosso trabalho, nós precisamos estar ali falando: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E aí o Senhor vai falar conosco. Depois que ele tirou os discípulos desse ambiente religioso, né, levou para um ambiente mais adequado, o Senhor aprofundou mais um pouquinho a relação dele com os discípulos.
Aí ele faz a primeira pergunta. Quem diz o povo? Perguntou aos discípulos. Quem diz o povo ser o filho do homem? O Senhor, ele queria saber o que as pessoas pensavam dele. Para nós, às vezes, na nossa correria do nosso dia a dia, a gente não se importa muito, né? O que a gente pensa do Senhor, ou o que as pessoas estão perguntando, o que elas falam do Senhor, para nós, às vezes, passa batido. Mas para o Senhor, não. Para o Senhor, ele queria saber, o povo lá fora, quem que eu sou para eles? Porque a Bíblia fala que uma grande multidão seguia o Senhor, certo? Então a multidão ia atrás do Senhor. O Senhor queria saber quem que eu sou para eles. Aí eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Se não me engano, Lucas fala que eles falavam assim, eles creem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou, né? Só que essa resposta, ela é uma resposta muito vaga, né? Ela não tem uma certeza nela. É uma resposta baseada no achismo, né? Eles falam que é isso, eles falam que é aquilo outro, né? É questão de proximidade do Senhor. A gente fez uma dinâmica com o João um tempo atrás. Vamos pegar um irmão que está mais distante aqui, por exemplo, Tibetinho ali. O senhor consegue ler daí o que está escrito aqui? Não consegue, né? Mas o que o senhor acha que é isso aqui? Alimento diário, né? Então, pela distância, o irmão acha que é o alimento diário, porque baseado no que o irmão está vendo a certa distância, né? Mas o irmão Nélio, que está próximo aqui, o irmão consegue ler. Está escrito a edificação da igreja, que ele está mais próximo. Então, pela proximidade que ele está, ele consegue identificar o que está escrito aqui. Da mesma maneira, irmãos, é o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós estivermos a certa distância do Senhor, nós vamos ver como a multidão via. Quem que é o Senhor para nós? Eu acho que é João Batista. E eles achavam que é João Batista porque lá em Mateus 14, versículos 2, fala assim, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então já tinha um boato que João Batista fazia milagres. Então, por esses boatos, o pessoal achava que o Senhor era aquele ali, que o Senhor era João Batista. Mas aí o Senhor falou assim no versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor, ele não se contentou na resposta da multidão. Ele queria saber com os discípulos, aqueles que estavam seguindo ele, aquele que estava mais próximo dele. Falou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então hoje, o Senhor, ele não quer de nós, irmãos, uma visão como de multidão. Nós não podemos olhar para o Senhor e olhar como se nós fôssemos a multidão. A multidão seguia o Senhor pelo que ele podia fazer. O Senhor é aquele que podia curar, ele libertava, né, as pessoas endemoniadas, ele curava os enfermos, ele ressuscitava. Então as pessoas seguiam ele porque o Senhor podia fazer isso. Mas eles não seguiam o Senhor por aquilo que o Senhor era. Mas os discípulos, sim, os discípulos seguiam o Senhor baseado na experiência que eles tinham com o Senhor. Eles viviam com o Senhor, eles comiam com o Senhor, eles andavam com o Senhor, né? Eles passavam as dificuldades com o Senhor. Quando aparecia aquelas multidões ali, eles ajudavam o Senhor, né? Eles tinham um viver com o Senhor. Por isso que o Senhor, essa pergunta ela não foi feita no início, quando o Senhor escolheu os discípulos. Ela foi feita durante o caminho dele, da vida deles com o Senhor. E aí o Senhor, ele importava para o Senhor saber o que os discípulos pensavam dele. Irmãos, hoje importa para o Senhor saber o que nós pensamos dele. Não é uma questão simplesmente do que o Senhor acha de nós, mas o que nós pensamos do Senhor. O que o Senhor é para nós? Nós buscamos o Senhor somente nas nossas necessidades, e aí o Senhor, ele pode ser qualquer um para nós, ele pode ser João, ele pode ser um profeta, ele pode ser alguém que satisfaz as nossas necessidades, ou quando nós também ou quando está tudo bem, refazendo, né? Também, irmãos, quando nós passamos por dificuldade, é claro que nós precisamos ir diante do Senhor, mas é a questão de profundidade na experiência. É questão de, também quando não está tudo bem, nós estarmos ali com o Senhor. Nós sermos os discípulos do Senhor. Na Bíblia só tinha 12. Mas hoje, irmãos, é quanto der.
É quanto puder estar mais próximo do Senhor, melhor ainda. E aí é questão de visão. Se nós estivermos lá no fundo, sempre que nós olharmos para o Senhor, sempre que nós olharmos para a edificação do Senhor, nós vamos ver algo que nós achamos que é. Né? Para pegar o Tibetinho como exemplo, né? Por ser o azul aqui, o irmão falou, né? O alimento diário. Então nós vamos olhar à distância e nós, é aquilo ali, é a edificação do Senhor. É aquilo ali que está acontecendo. Mas se nós estivermos próximo do Senhor, nós vamos saber o que está acontecendo, o que o Senhor está falando, como que o Senhor quer que faça, e aí nós vamos ter um viver de relacionamento com o Senhor. Amém? E aí no versículo 16 ele fala, né? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa hora, Pedro reconheceu que quem estava falando ali era o Senhor, que era o rei da vida dele. Mateus mostra o Senhor como rei para nós, né? E naquela hora, quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele quis dizer, o Senhor tem governo sobre a minha vida. O Senhor tem governo sobre a edificação da igreja. O Senhor tem governo sobre tudo. Ele reconheceu ele como rei. Ele é o rei, ele é o nosso rei. Ele é o Cristo, o Filho do próprio Deus vivo. Vamos ler Salmos 103, versículo 19. Amém? Fala assim. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, nos céus já está estabelecido o trono do Senhor. O Miguel até compartilhou semana passada com a gente, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, sobre o reino dos céus e da terra. O Senhor está ali nos céus, mas ele precisa, quando há alguém aqui na terra, o Senhor é o reino dos céus e da terra. E aqui fala que o reino do Senhor ele já estabeleceu, domina sobre tudo. Então, quando Pedro teve aquela visão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou, o Senhor é a autoridade máxima. O Senhor governa sobre tudo. O Senhor governa sobre a minha vida, o Senhor governa sobre essa multidão, o Senhor governa sobre essa terra. Ele reconheceu quem o Senhor era. E era isso que o Senhor precisava para ele poder abrir o coração dele para os discípulos. Que aí no versículo seguinte, 17, ele fala, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí o Senhor abriu o coração para os discípulos, né? Falou assim, Pedro, essa revelação que você teve, ela não foi uma revelação que veio da carne, ela não foi uma revelação que alguém falou para ele, mas foi uma revelação que ele teve com o Senhor. Foi uma experiência que ele teve com o Senhor. Irmãos, todos os dias nós precisamos ir diante do Senhor e falar, Senhor, me dá essa experiência. Senhor, apareça para mim. Por um lado, o Senhor precisa aparecer para nós de maneira individual, mas por outro lado, o Senhor também tem que aparecer para nós de maneira coletiva. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Nós estamos sendo edificados juntos, né? Como o hino que nós cantamos. Vem edificar-me junto com os irmãos. O Senhor, ele não falou para Pedro sozinho, ele falou para os discípulos. E o Senhor hoje, ele está falando para cada um de nós. Né? Então ele fala, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui os irmãos compartilharam, né? Que aqui é a primeira vez que o Senhor menciona a igreja. E essa pedra não é a pedra Pedro, né? Mas é Cristo. Então o Senhor falou, ainda bem que o Senhor te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque eu vou começar a edificação da igreja. E o Senhor falou, né? Eu vou edificar a minha igreja. E ele fala, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja sobre Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós estamos no Senhor, quando reunidos como igreja, nós estamos no Senhor, as portas do Hades não prevalecem. Quando que ela prevalece? Quando nós não estamos sendo edificados. Quando nós não estamos juntos dos irmãos. Quando nós não estamos juntos do Senhor. Aí o inimigo começa, né, a querer se aproveitar. Mas o Senhor, todo dia, irmãos, ele está nos edificando, ele está nos atraindo para perto dele, para que essa edificação possa ser concluída. E aí o inimigo ser derrotado de vez,
e a igreja está edificada e o Senhor tem o lugar de descanso dele aqui na terra. Amém? Louvado seja o Senhor. Em Colossenses, fala, né? Colossenses capítulo 1. Versículo 13. Fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu queria focar no versículo 13, que fala: Ele nos libertou do império das trevas. Perdão, do império das trevas. Quando o Senhor estabeleceu o reino dele, automaticamente Satanás criou um paralelo, né? Gosta de imitar as coisas do Senhor. Então ele criou o império das trevas. Mas quando o Senhor veio, irmãos, e morreu na cruz, ele nos libertou desse império das trevas. Hoje nós não estamos mais sobre o domínio do império das trevas. Nós estamos sobre o domínio do reino do Filho do seu amor. Nós estamos sobre o domínio do próprio Senhor. Mas todos os dias Satanás vem jogando situações na nossa vida, situações do nosso meio, situações do nosso viver, para quê? Para nos fazer voltar para o império das trevas. Está subjugado sobre o império das trevas. Então vem dificuldades, vem situações que às vezes nós nos desesperamos, vem situações que às vezes são complicadas, mas qual que é a saída para todas elas? É o Senhor. Qual que é o objetivo dessas situações? Nos tirar da edificação da igreja. Porque o que o Satanás mais quer é nos afastar. Seja nos afastar dos irmãos, seja nos afastar do Senhor, seja nos afastar da nossa vida de comunhão. O principal foco dele é esse. É cortar a comunhão. É cortar o vínculo. Porque aí nós não fazemos parte. A gente não é que a gente não faça parte porque o Senhor não quer. Mas ele corta o nosso vínculo com a edificação. Mas o Senhor, todos os dias, irmão, ele nos liberta do império das trevas. A nossa condição, nós precisamos saber, a nossa condição não é no império das trevas. A nossa condição é no reino do Filho do seu amor. Todos os dias nós precisamos lembrar, quando vier situações de desânimo, Senhor, eu estou no reino do Filho do seu amor. E aí nós precisamos lembrar que nós precisamos ir para o lugar propício para o Senhor falar conosco, que é o Espírito. E aí entra o invocar o nome do Senhor. Né? Senhor Jesus, nós invocarmos, Senhor, me salva dessa situação. E aí nós vamos voltar para a edificação do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, outra coisa que eu queria falar também, que quando nós conhecemos o Senhor de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal, quando vem essas situações para nos afastar da edificação, nós conseguimos ficar firmes. Porque nós não nos envolvemos só com a obra, nós nos envolvemos com o Senhor. Nós sabemos que a edificação está sendo feita para o Senhor. Nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo, o fato de nós estarmos reunidos aqui hoje, é porque o Senhor quer nos edificar para o Senhor. Ela tem um propósito. A nossa vida não é uma vida sem propósito, irmãos. Nós estamos aqui essa noite porque nós queremos ser edificados para apressar a volta do Senhor. Quando os irmãos falam, né, para nós sairmos, orarmos pelas pessoas, é para nós apressarmos a volta do Senhor. E aí, quando a gente conhece o coração do Senhor, quando nós conhecemos a pessoa do Senhor, quando o Senhor fala, né, vamos sair, posso orar por você, a gente vai, porque nós conhecemos para quem nós estamos fazendo aquilo ali, que é para o próprio Senhor. E aí, no versículo 19, o Senhor fala, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aí o Senhor mostra a importância da igreja estar edificada. O motivo pelo qual o Senhor também quer edificar a igreja. Porque aqui mostra o governo celestial, seja sobre nossas vidas, seja sobre nossa casa, seja sobre a igreja. O governo é do Senhor. O governo é celestial. A ordem vem lá dos céus. Só que aí o Senhor precisa trazer a vontade dele aqui para a terra. E como ele vai trazer a vontade dele aqui para a terra? Através da igreja. Irmãos, olhe para o irmão que está ao seu lado. Dá uma olhada para o irmão que está ao seu lado. O Senhor vai trazer a vontade dele através de cada um de nós. Aqui está a igreja, irmãos. Aqui está a parte da igreja, né? Parte da igreja.
Mas nós estamos aqui para trazer a vontade do Senhor. Por isso que o Senhor quer nos edificar. Porque lá nos céus está tudo feito. Lá nos céus a vontade dele só está precisando do canal para poder passar. E a gente viu essa semana que esse ligar, né, é soltar, né, é amarrar. E o desligar é o soltar. Então aquilo que a igreja, aquilo que o Senhor amarrou lá nos céus, ele precisa da igreja para ele amarrar aqui. Então por isso que a igreja precisa estar edificada. Por isso que nós precisamos estar juntos, unânimes em oração. Porque aí nós trazemos a vontade do Senhor. Quando nós oramos por um irmão, de quem que nós queremos? Quando nós oramos por um irmão, da onde que a gente quer que a vontade venha? Do reino do Filho do seu amor. Nós queremos que a vontade venha do Senhor. Quando nós intercedemos por alguém, não é assim que nós fazemos? Nós queremos que o Senhor faça a sua vontade e abençoe aquele irmão, não é? Qual que é o nosso papel? A igreja, nós estamos aqui para orar. E da onde vem a vontade? Do Senhor. Por isso nós precisamos estar juntos, edificados. Porque aí a vontade do Senhor, ela flui através de nós. E aquilo que nós queremos amarrar, e dentro dele está o império das trevas, aí o Senhor já amarrou lá em cima. Aí o Senhor já amarrou tudo que não é do Senhor, o Senhor já amarrou. Aí ele precisa da igreja para poder amarrar, aqui na terra também. Por exemplo, principalmente quando nós nos dispomos a sair para orar pelas pessoas, ou quando nós nos dispomos para fazer algo para o Senhor, porque não aparece 1001 coisas, né? Parece que nunca aparece naquela semana. Mas quando você se dispõe para o Senhor, aí aparece de tudo, né? Aparece coisas na sua vida pessoal, profissional, e vem muitas situações. Por quê? O império das trevas, ele se levanta. Mas aí nós precisamos entrar com o poder da igreja. O poder de nós orarmos. O poder de trazer do Senhor aqui para a terra. Vamos olhar lá em Atos, capítulo 2, versículos 41 a 47. Amém. Atos, capítulo 2, versículos 40, vamos do 41 a 47, que fala do início da vida da igreja, né? Ali em Atos. E mostra como que eles perseveravam, como é que fluía a vida da igreja no início, né? No 42 fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos aqui mostra o início da vida da igreja. Eles perseveravam unânimes. No falar que o Senhor falava através dos apóstolos, eles eram unânimes. E eles perseveravam. O Senhor quer também que hoje nós perseveremos na palavra, na comunhão com os irmãos. Né? Aqui fala na comunhão do partir do pão. Amanhã nós vamos ter comunhão do partir do pão. Perseverar. Fala nas orações uns pelos outros. Nós passamos por várias situações, por várias dificuldades, mas nós oramos uns pelos outros. A nossa vida ela é baseada numa esfera que ela é celestial. E o meio de nós acessarmos ela é a oração. O meio de nós acessarmos é por meio da igreja sendo edificada para acessar onde o Senhor vive, né, assentado à direita de Deus. É essa região que nós precisamos acessar juntos, irmãos. Por isso que é importante nós nos envolvermos com a edificação. Porque aí nós vamos desfrutar de tudo isso que é celestial. Se nós estivermos sozinhos, nós não vamos conseguir acessar essa outra região, essa região celestial, e nós não vamos trazer edificação. Mas se nós estivermos juntos, aqui fala, perseveravam.
Que a igreja de Uberaba possa ser aquela igreja que o Senhor fala, perseveravam. E todos os dias, irmãos, no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Que nós possamos ser aquele povo que louva a Deus a todo momento. Aquele povo que invoca o nome do Senhor. Aquele povo que traz a vontade de Deus para Uberaba. Ó Senhor Jesus, voltando para Mateus, capítulo 16. Aí ele fala, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então os advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aí no versículo 21 fala, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era-lhe necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aí entra, né, Pedro com a sua vontade. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, né, tinha acabado de ter uma experiência tão rica com o Senhor, né, de reconhecer que o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas poucos versículos para frente acabou, né, sendo advertido pelo Senhor. E aqui o irmão compartilha conosco, né, todos os dias, irmãos, quando nós estamos envolvidos com a edificação, né, do Senhor, quando nós estamos na igreja, todos os dias nós temos a opção de entrar ou não no Espírito. Todos os dias é uma escolha nossa. Né? Em Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 6, fala, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, né? O pendor da mente, colocando a mente na carne, dá para a morte, mas se colocarmos do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, inimizade contra Deus, pois está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui todo dia é uma escolha nossa, desfrutarmos ou não do Espírito. Basta nós querermos. Se nós colocarmos todos os dias a nossa mente, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, ou até aqui mesmo na edificação da igreja, nas reuniões, quando tivermos na mente, nós vamos achar só morte. Vamos achar só problema, achar só dificuldade, aí o Senhor não vai conseguir falar conosco, e às vezes a gente vai até tentar ajudar, como Pedro, né? Não, Senhor, faz isso como o Senhor não. Mas não era o que o Senhor queria. Agora, se nós colocarmos a nossa mente no Espírito, aí o Senhor vai fluir através de nós. Aí é vida e paz. Então, para nós estarmos envolvidos com a edificação da igreja, também nós precisamos todos os dias desfrutar do Espírito. Desfrutar da vida e da paz. Né? No Alimento Diário, você mostrou tantas coisas que podem surgir, né, no nosso interior. Partidarismo, inveja, muitas coisas ali que são a obra da carne. Mas a nossa visão não é para se apegar nas obras da carne. A nossa visão é para nós nos apegarmos às obras do Espírito, que são vida e paz. E aí nós vamos estar no mesmo mover que o Senhor. E nós vamos conhecer o Senhor todos os dias de uma maneira mais profunda. E conhecendo o Senhor todos os dias de uma maneira mais profunda, junto com os irmãos, nós vamos conseguir edificar a igreja do Senhor. O Senhor vai conseguir edificar através de cada um de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler um último versículo, que é Daniel, capítulo 7. Amém? Amém. Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. Que a obra do Senhor ela vai ser concluída. Amém? Falei, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará,
e o seu reino jamais será destruído. Esse é o nosso Senhor. O reino dele jamais passará, e o reino dele não será destruído. Então, a obra que o Senhor completou, irmãos, a obra que o Senhor começou, ele vai completar. Tem um versículo que fala, né? A boa obra que o Senhor começou em nós, ele há de completá-la. A edificação do Senhor, irmãos, ela vai ser realizada. Ela vai ser completada. O Senhor, ele vai voltar. Só que ele quer envolver todos nós. Cada um de nós. Irmãos, eu preciso de cada um dos irmãos. E os irmãos precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Para nós estarmos firmes e envolvidos com a edificação do Senhor. Esse é o propósito e essa é a edificação do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Esse era meu sentimento para compartilhar. Amém? Louvado seja o Senhor.